Olá, meninas, mamães de primeira viagem, mamães já experientes. Eu vim aqui compartilhar minhas duas experiências de como eu tirei a chupeta dos meus filhos. Estão ali assistindo televisão, né? E hoje eu tava pensando assim, eu vou compartilhar isso com as mamães que estão passando por esse desafio, né? Porque, gente, é um desafio, né? Primeiro é um desafio também a decisão de dar chupeta ou não. Eu quis dar para paz mental. E eu acho que a chupeta, meu pediatra também concordava com isso, não são todos. Ela é um colorzinho, né, pro bebê. O bebê tá carente, o bebê às vezes a gente não pode dar um colinho naquela hora. Então o bico ele acalma, ele abraça os nossos filhos. Então eu dei pros meus dois filhos. E assim, e chegou a hora de tirar e graças a Deus eu consegui. Então eu vou contar as duas experiências para vocês, tanto do Murilo quanto da Karen. Então a dica é, vai no tempo deles, mas uma hora tem que começar esse desmame, né, gente? Então o Murilo, eu lembro que eu tirei mais cedo que a Karen, foi com 1 ano e 2 meses certinho. Assim que a Karen nasceu, foi a semana que eu tava tirando o bico do Murilo. E a gente tem que usar umas armadilhas. A dica é vocês observarem o filho de vocês e usarem de algumas armadilhas. Eu lembro que eu pensei assim, nossa, a Karen nasceu, o Murilo não vai querer parar de chupar bico. O que eu vou fazer? Desculpa. E eu comecei a perceber que o Murilo, ele era muito fresquinho, nojento pra sujeira. Ele não gostava de nada sujo, até hoje, gente. Ele não gosta de ficar com a mão suja, ele sempre pede pra ir no banheiro lavar a mão. Ele tinha nervoso de pintura na escola. Ai, tá balançando, gente, o celular. Então, gente, eu aproveitei dessa frescurinha do meu filho e comecei a não deixar ele com bico durante o dia. Mandei pra escola sem bico e falei assim, se vira, pessoal. E falei assim, a primeira semana eu vou deixar ele dormir de bico, né? Pra não tirar de uma vez, porque eu acho uma covardia. Você deixou o menino chupar bico o tempo todo e vai tirar de uma vez? Não, vai devagarzinho, tenta ter uma conversa. Aí eu sentei com ele e falei assim, meu filho, e ele pequenininho, tá, gente? O bico agora, você tem que parar de chupar bico. Porque o bico tá todo sujo, cheio de bichinho e vai dar bichinho na sua barriga, de sujeira. O bico tá muito sujo, meu filho. E eu lembro que ele pequenininho falou assim, tá bom. Oi? Como assim, né? Chegou de noite, ele pediu o bico pra dormir. Dei o bico pra dormir na primeira semana, gente. Ele dormia, eu ia lá e tirava, mas durante o dia ele já não tava chupando o bico mais, porque ele lembrava que o bico tava sujo. E assim foi, a primeira semana eu esperava ele dormir e tirava o bico. Quando deu na segunda semana, eu falei assim, agora eu vou tirar de vez. Foi uns 3 dias de sufoco, gente. O menino chorava, mas uma hora ele cansava e dormia. Eu falava com ele, filho, o bico tá sujo, não tem como chupar mais. Depois do 3º dia, gente, eu apagava a luz do quarto, o menino dormia sem o bico. Foi impressionante e assim a gente tá até hoje sem bico. E a Cacá, gente, foi muito engraçado. Eu tirei mais tarde que o Murilo. Porque mãe de 2 meninos pequenos, eu não quis ter esse trabalho, né, com 2 crianças muito pequenas, de tirar o bico cedo, igual eu tirei do Murilo. Então, o que aconteceu? Ela me pede, gente, ela tem 2 anos, tá? 2 anos não, tirei com 1 ano e 9 meses o bico dela. Ela adora a história do lobo mau. E ela me pede pra contar essa história do lobo mau o dia inteiro, gente. O dia inteiro. Ô, mãe, conta a história do lobo, conta a história do lobo. E eu conto a história do lobo. E outro dia eu tava pensando com meus botões assim, gente, eu vou aproveitar essa história do lobo, eu vou fazer o teste. Aí eu contei a história do lobo mau pra ela e falei assim, filha, o lobo mau não roubou os doces da Chapeuzinho Vermelho? Aí ela, sim, mamãe. Aí eu falei assim, o lobo mau veio aqui em casa e pegou o seu bico. Ele falou que vai levar o bico embora. Aí ela fez assim com a mãozinha, ai, medo do lobo mau, mamãe. Vai embora, lobo mau, nunca mais volta. Gente, foi incrível. Aí chegou de noite, isso ela ficou de dia sem o bico, lembrava que o lobo mau veio, pegou o bico dela e foi embora. Chegou de noite, ela pediu o bico pra dormir. Eu virei pra ela e falei assim, filha, lembra que o lobo mau passou e pegou o seu bico? Aí ela virou pra mim e falou, medo. Aí eu falei assim, dá a mão à mamãe pra gente dormir sem o bico, você consegue. Gente, a menina, eu achei que ia ser muito difícil. Tá sem bico, o lobo mau pegou e nunca mais ela quis chupar esse bico, gente. Assim, teve alguns dias que ela lembrava do bico e pedia. Aí eu falei que assim, cadê o seu bico, Cacá? Aí ela falava assim, lobo, ai, vai embora, lobo. E não pedia o bico mais.
Então, assim, eu acho que vocês têm que usar da experiência de vocês, ver o que o seu filho é nojentinho, igual eu, ou alguma coisa que a sua filha gosta ou que ela não gosta, pra ir poder tirar. E assim, se ela der sinal que não vai tirando aos poucos. Minha experiência foi essa, graças a Deus, eu não me arrependo de ter dado o bico pra eles, gente. O bico realmente é uma paz de espírito, tanto pra mãe quanto pro filho, né? É um carinho, igual eu comentei. Mas assim, graças a Deus eu tive 2 experiências boas em relação a tirar o bico. Eu também tinha o hábito, gente, de não deixar o bico o dia inteiro na escolinha, só a primeira semana que eu mandei bico, quando eles foram pra escola. Porque eles ficam um menino triste de bico, simplesmente isso, crianças tristes na foto. Tá de bico, as crianças tudo sem bico, indo com bico triste, não dá um sorriso, não interage. Então assim, geralmente eu dava na hora das pirracinhas, o bico, na hora do soninho. Então eu acredito que isso não foi tão difícil. Agora aquelas crianças que são mais dependentes, que até sem manha estão de bico, eu acredito que é mais difícil. E tem uma experiência também bacana da minha irmã, que um dia a filha dela também estava prestes a completar 2 anos de idade. E ela virou pra menina dela e falou assim: Laura, a fada do dente entrou pela janela e pegou o seu bico. Ah, meu Deus! E ela é medrosa, igual os meus filhos, né? Aí virou e falou assim: mamãe, fecha a janela, a fada não vai voltar. E nunca mais chupou bico. Então cada mamãe vai ter sua experiência. O outro filho dela vai fazer 2 anos, ela tá na luta, não tá dando nenhum sinal que vai parar de chupar bico. Mas assim, eu acho bastante interessante vocês fazerem isso. Observa o que seu filho não gosta. Se ele gostar de ficar com a mãozinha, não gostar de ficar com a mãozinha suja, você conta que tem um bichinho no bico. Pega essa experiência, observa os seus filhos, porque vai dar certo. É um desafio e tanto. Cada criança é cada criança, mas vai chegar uma hora, gente, que vai doer. Pra gente dói, porque ficar com o menino chorando na hora que ele quer o bico, gente, ninguém merece. E para criança também dói, é um processo, ela acostumou você dar o bico para ela, imagina você tirar. Mas boa sorte, tá bom? Se você tá nesse processo de tirar o bico, me conta aqui nos comentários como está aí na casa de vocês, tá bom? Olha lá, os 2 assistindo um pouquinho de televisão, ó, sem o bico. Eu vou ver, tá bom, gente? Se a Cacá, é bonitinho demais ela falando que o lobo mal pegou o bico dela. Se ela deixar, porque também é assim, né, gente? Filho da gente, a gente vai filmar, para de fazer. Eu vou ver se ela deixa eu filmar ela falando que o lobo mal pegou o bico dela. Aí vocês assistem esse vídeo até o final, dá o seu like e compartilha com alguma mamãe que tá passando por isso. Comenta aqui se deu certo pra vocês ou se vocês pegaram a minha dica e deu certo. Eu vou ficar muito feliz com vocês, tá bom? Se der certo essa dica do lobo mal, do bichinho, tá bom? O lobo mal veio aqui em casa e pegou o seu bico? Quem pegou o bico da Cacá? O lobo mau? Fora. Ele tá lá fora com o bico? A Cacá, então, não chupa mais bico? Fala, eu não chupo o bico, faz não. Não. Eu durmo sem bico, fala. Suba o teu dedo. Saiu. É, o lobo mau fala, vai embora, lobo mau. Saiu, mãe. Fala assim, eu não preciso de bico. Feio, chama ele de feio. Tchau, fala tchau. Tchau. Ô Murilo, criança chupa bico? Eca, dá dodói na barriga. O Murilo chupa bico? Porque o bico é sujo, né, filho? Dá bichinho nos dentinhos. Fala com a galera assim, eu não chupo bico. Eu sou rapaz, fala. A Cacá chupa bico? Sim. Não, a Cacá não chupa bico mais, porque o lobo mal pegou o bico dela e jogou longe. Fala tchau, galera. Tchau. Fala assim, se inscreva no canal da mamãe. Tchau.